Olá, querido e querida cliente, esse é o Ativo Macro Review, nosso encontro mensal para olharmos os principais dados macroeconômicos do Brasil e do mundo e entendermos os impactos deles em nossos portfólios. O mês de março foi um mês bastante errático, um mês ainda do mercado tentando entender o que efetivamente será concretizado na economia americana. Algo muito complexo, bem difícil de entender, porque o próprio Donald Trump muda de ideia aí, tem dias, às vezes no mesmo dia, tem mudanças de ideia. A gente está gravando esse vídeo aqui no primeiro dia de abril, referente a março, mas agora no mês de abril, a partir do dia 2 de abril, será aí um dia importante para entender efetivamente quais tarifas a gente vai ter, não só no Brasil, mas nos demais países, qual que será, pelo menos começar a mensurar o tamanho desse impacto, algo bem difícil, O Federal Reserve, tivemos a super quarta, um momento que tanto o Banco Central americano quanto o Banco Central brasileiro tomam ali a medida para entender qual que é a condução da política monetária. O Federal Reserve já fez ali uma projeção de redução de crescimento, uma projeção de aumento de inflação, mas ainda assim é muito cedo para saber quais serão os impactos efetivos do tarifaço. Assim, a princípio, o que o mercado esperava com a eleição do Donald Trump, por ser ali um governo mais pró-mercado, é que basicamente o lado fiscal ajudasse a economia como um todo, a produção, o aumento de produção, o barateamento efetivo dessa produção. E o que a gente está vendo é esse aumento de tarifas e não nenhuma contrapartida pelo lado fiscal. Isso tem gerado bastante conflito, até mesmo no empresariado americano, que apoiava muito o governo, e a gente tem visto ali um empresariado mais cético quanto a toda essa condução. A gente não sabe se tem mais alguma carta na manga, alguma outra decisão que será tomada, além desse tarifaço, uma contrapartida para que ajude aí, a indústria americana como um todo. Lembrando que quando a gente fala de indústria americana, alguns setores da economia trabalham com margens muito apertadas, A margem automobilística, por exemplo, a gente está falando de margem de 3% a 5%, é uma margem muito apertada. Se você tem um produto que é o core do seu consumo, aço, a gente está falando de aço, minério de ferro, aumentando ali 20%, 25%, um insumo principal de uma produção, é bem difícil ali a indústria conseguir se manter de pé. É isso que a gente aguarda agora, a partir de abril a gente começa ali ter mais ou menos uma ideia para começar a calcular, ter uma ideia do que pode acontecer com esse tarifaço. Então, o Federal Reserve, na sua reunião de política monetária, já fez um discurso falando que, a gente esperava ali um crescimento, até os valores são exatos, para 2025 é esperado um crescimento de 2,1% do PIB, foi para 1,7% nessa primeira reanálise do próprio Federal Reserve, e para 2026 de 2 para 1,8%. E a inflação, em contrapartida, é um aumento da inflação, dado que os produtos vão ficar mais caros. Então a gente está falando de uma inflação ali em 2025 aumentada de 2,5% para 2,7%, em 2026 de 2,1% para 2,2%. De novo, muito cedo para que algum cálculo, alguma projeção seja feita, dado que todo o destrinchamento do tarifaço ainda não foi efetivamente concreto, colocado na mesa para que a gente possa ali emitir opinião e fazer contas. Então, o mercado continua bastante errático, a gente vê os ativos de risco americanos se deteriorando bastante, a gente já está falando isso desde janeiro, de que, aliás, desde o ano passado a gente vem falando muito de uma possibilidade de correção na Bolsa Americana. A Bolsa Americana vem feito essa correção, e a gente vai entrar mais um detalhe aqui dos números. Do lado do Brasil, tivemos ali o aumento dos juros para 14,25% na política monetária, já era um aumento de juros contratado, o Roberto Campos, quando saiu, deixou ali 2 aumentos já contratados na manga, e aí o mais importante foi a ata do Copom falando que ainda haverá espaço para mais um aumento até o final do ano. A gente acredita ali que o juro finalize o ano em 15%. Há casas falando ali algo mais próximo de 15,25%, 15,5%, casas mais pessimistas, mas a gente acredita que se estaciona ali em 15% esse aumento de juros brasileiro. Então, olhando aqui na tela, no gráfico, a gente vê então, aqui a gente tem dados de inflação nos Estados Unidos, tem um acumulado de 2,8%, então a projeção do mercado ali que fique próximo desse mesmo 2,8%, 2,7%, o dado de inflação. O Banco Central americano sinalizou que há a possibilidade de 2 reduções
até o final do ano. Eu acredito que vai ficar mais próximo do final do ano do que necessariamente seja feito agora, justamente por conta dessa incerteza. O que tem mais gerado preço, no final das contas, é essa palavra, né? Incerteza. É uma incerteza quanto a um quadro institucional. Enquanto você tem instituições fortes, bem estabelecidas numa economia, você tem a possibilidade ali de um investimento produtivo, um investimento com muito mais perenidade. E é algo que os Estados Unidos sempre teve, né? A gente fala que a economia americana é a economia mais sólida, a economia com menor risco, porque ela sempre teve um ambiente institucional muito favorável a negócios, né? O Brasil, a gente fala muito, o Brasil é difícil projetar até o passado, justamente por conta de questões institucionais. As regras do jogo serem mudadas a todo momento. Se a regra do jogo, ela existe ali uma possibilidade de mudança nessa regra, isso gera volatilidade, gera preocupação. Então, a inflação americana é projetada em 2,7, 2,8 agora, né, um acumulado de 12 meses. Taxa de desemprego ali em 4,10. A gente viu um pequeno aumento dessa taxa de desemprego, mas nada ainda, né, muito abrupto, nada que ainda nos chame a atenção por conta desse juro de 4,5 elevado por muito tempo. E o crescimento da economia americana, muito se fala sobre a possibilidade de recessão na economia americana. Eu acho que com o juro elevado, né, com o tarifaço em si, a chance disso acontecer existe, mas não é algo que gere tanta preocupação nesse primeiro momento, né? Eu acho que o Banco Central americano já fez essa sinalização da possibilidade de redução de 2 vezes nos juros até o final do ano, justamente para mostrar para o mercado que se houver essa possibilidade, o Banco Central terá uma função de reação ali de uma política monetária muito mais expansionista para deixar a economia funcionar de forma mais leve. Olhando a curva americana, né, a gente olha aqui então nesse mês um pouquinho de abertura, né, então o current, que é a curva mais escura, um pouquinho mais aberta em relação ao mês passado, a curva vermelha, então a gente está falando de 4,6 na taxa terminal de 30 anos para 4,7 aproximadamente essa taxa de 30 anos em relação ao mês passado, né? Lembrando que há 2 meses a curva estava próxima de 5%, então a gente ainda encontra o mercado com o juro longo mais baixo, mostrando ali que ainda a economia tem ali uma chance de reduzir os juros para que funcione de uma forma mais leve. Olhando aqui a abertura do S&P 500, que é a bolsa americana, e né, as fatias, os setores dessa economia, a gente olha aqui embaixo, então, né, o S&P caindo no ano em dólar 5%, e quem está puxando para baixo é tecnologia, novamente, né, 13,18% de queda, e logo em seguida consumo discricionário. Então, efetivamente, esse juro alto na economia americana tem feito com que o consumo das famílias para bens mais supérfluos, né, esteja caindo. Se vocês olharem aqui, primeiro, o que tem puxado para cima a bolsa americana tem sido consumo também, mas aí são consumos de materiais básicos. Então, em seguida a gente tem healthcare, utilities, real estate, materials, o lado financeiro, SPF é o financeiro, depois indústria e depois o S&P. Então, até paradoxal, né? O consumo discricionário puxa a bolsa para baixo e o consumo mais básico das famílias puxa a bolsa para cima. Então, a gente vê, né, uma economia ali trabalhando ali mais no que é fundamental para a subsistência do que necessariamente algo que é relacionado a investimento, algo relacionado efetivamente a um consumo discricionário na economia americana. Ainda entendemos que é cedo, né, embora exista essa deterioração muito abrupta no preço dos ativos de tecnologia, a gente entende ainda que é muito cedo para pensarmos em voltarmos ali em posições mais fortes em tecnologia, pensando ali em aproveitar, fazer um preço médio. Acho que é interessante a gente entender como é que as coisas, né, as cartas serão dadas daqui em diante e qual é o reflexo na economia americana para que a gente volte ali a montar posições mais fortes, principalmente focadas em tecnologia. Do lado do Brasil, tivemos dados de inflação alinhados com o projetado. Isso não significa que seja uma inflação baixa, né? Tivemos uma inflação de 1,31 em fevereiro, fruto ali de uma reversão de uma inflação muito baixa de janeiro. Em janeiro a gente teve ali um bônus de Itaipu, que conta de energia de muitas pessoas vieram abaixo por conta dessa, né, de uma distribuição de um caixa que fica disponível e vira crédito em contas das pessoas. E então esse diferencial veio para fevereiro e já era algo esperado já. Então a inflação brasileira já é dado que fechará acima da meta, né? Então focos após focos, toda a pesquisa que o relatório Focus faz semanalmente com os players de mercado já é um consenso de que a inflação passará da meta, acima de 5 com certeza,
aí a gente não sabe ali em qual magnitude, vai ficar mais perto de 5.2, 5.3, isso vai depender muito do câmbio, que se manteve ali bem comportado no mês de março, na casa de perto de 5,60, 5,70, agora que começou ali subir um pouco mais, próximo de 5,76, mas o câmbio ali é um fator fundamental, né, para que a gente consiga controlar a inflação, e também de condições climáticas, o lado da oferta como um todo, dado que o que a gente tem ali de juro muito elevado faz com que, né, o consumo efetivamente da economia fique um pouco travado. A gente tem também, né, o lado fiscal, né, que tem sempre incentivado. O Brasil é um carro que a gente anda com o pé no acelerador, um pé no freio. Né? O pé no acelerador é o pé fiscal e o pé no freio é o lado monetário. Então, o lado fiscal, a gente tem ali as iniciativas quanto à não tributação de famílias que ganham até R$5 mil, o imposto de renda. A gente tem incentivos a consumo via crédito consignado. Então, as formas, né, como o governo tem pensado, e até formas mais tradicionais, mais antiquadas, que deram certo em algum momento, no passado fomentando o consumo, não serão as formas que, né, farão com que tanto o mercado veja, né, a nossa economia com bons olhos e efetivamente gere um crescimento sustentado de longo prazo. Então, a gente vê ali, né, essa briga entre o lado monetário e o lado fiscal da economia, e essa parte fiscal eu sinceramente não vejo aí, né, num horizonte curto, uma possibilidade de correção. A gente acredita que até o meio do ano que vem, né, quando a gente está falando de eleição, isso até piore de certo ponto. Então, do lado daqui da economia brasileira, né, a gente está com a inflação acumulada de 5,06, a perspectiva é que a gente tenha essa inflação passando da meta ali, entre 5,20 e 5,30. Taxa de desemprego aqui no Brasil, então, em 6,5%, né, uma taxa de desemprego extremamente baixa. Quanto a crescimento, nosso crescimento aqui ainda mostrando o crescimento mais brando do último trimestre do ano passado, de 0,2%. A projeção é que a gente fique entre 2% e 3% de crescimento aqui no Brasil para esse ano de 2025. A nossa curva de juros, ela vem se comportando, ela vem se acomodando um pouco, né, dado que ela estava bastante pressionada, ainda está pressionada no longo prazo, né? A gente encontra aí títulos pagando IPCA mais 7,40, chegou a IPCA mais 7,50, até um valor mais elevado, mas a curva de juros tem se comportado. Então, olhando aqui no gráfico, né, a gente sai de uma curva de juros que sai de 14,15, que é o CDI agora, ela chega aqui em 14, perto de 14,25, 14,20, e aí no longo prazo ela volta abaixo das curvas de fevereiro e de janeiro. Assim como vimos, na verdade, na economia brasileira, um dólar mais baixo, né, desde a virada do ano, que o dólar chegou a bater 6,30, e a gente sempre falava que havia uma dissonância entre o dólar e o juro longo. Então, a gente achava que se existia um erro, estaria no juro longo, dado que houve um fluxo de capital de dólares para o país considerável no começo do ano. Então, esse fluxo não tinha sido ainda alocado efetivamente, né, nem em bolsa e nem em juros. Então, no primeiro momento, a gente viu a bolsa acordando, passando dos 130 mil pontos, depois a gente vai olhar mais no detalhe no gráfico, e o juro longo agora está começando a arrefecer um pouco. Então, as variáveis estão voltando a conversar novamente, né? Então, no juro longo, a gente olha aqui, juros chegando aqui próximo de 14,5 no mais longo prazo. Quando a gente fala de bolsa brasileira, olhando aqui na tela, né, passamos os 130 mil pontos, chegamos aqui muito próximo dos 135 mil pontos. A projeção seria, né, se fosse um crescimento mais sustentado, chegar perto dos 136, 137 mil pontos. Basicamente, não houve nenhuma melhora substancial nas condições econômicas brasileiras que corroborasse esse crescimento da bolsa local, mas a gente enxerga que foi basicamente um fluxo de capital que enxergou nessa relação risco-retorno uma condição interessante, favorável de alocar o recurso em bolsa. O capital gringo é o capital que puxa a nossa bolsa para cima, né? Então esse capital gringo, em geral, aloca os recursos em ativos que paguem mais dividendos. Então, para escolher, para esse momento que a gente enxerga, o momento de que o gringo volte a entrar aqui no Brasil, a gente gosta de alocar os recursos no Divo 11, é um ETF que ele replica basicamente, é um ETF vivo, né? Ele sempre olha no índice Bovespa as ações que mais pagam os dividendos, e aí de acordo com as ações que pagam mais dividendos, ele vai alocando nesse índice como um todo, é o Divo 11. Então a gente olhando aqui na tela, olha, aqui é o índice Bovespa, basicamente, né? Então no mês de março aqui a gente teve esse aumento,
do índice Bovespa. Então o índice Bovespa sai aqui finalzinho de fevereiro para o finalzinho de março ali um crescimento de quase 8%, né? 8,15%. E agora, início de abril, uma leve correção. O Divo 11, que é o ETF que replica as maiores ações, tem praticamente o mesmo movimento, né? Um maior potencial ali de retorno, dado que ele pega as ações que mais pagam dividendos, são as empresas mais sólidas da economia brasileira e efetivamente onde o gringo coloca o seu recurso aqui no Brasil. Então o Divo 11 a gente olha aqui, no final do mês ele saiu aqui de R$90, chegou aqui em março em R$96 com um aumento de 6,2%. Então aqui estão as empresas que mais pagam dividendos, basicamente Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaúsa, são as principais empresas do índice Ibovespa e é uma fatia das empresas que mais pagam dividendos. Esse é o índice que a gente vai escolher aí para encaixar, né, a maior quantidade de recursos, dado que no momento que a gente entender que a Bolsa Brasileira vai ter ali, né, um crescimento, não um crescimento, o voo de galinha, como a gente fala, né, que sobe e desce, mas algo mais efetivamente mais sólido de crescimento. No contexto geral, continuamos prefixando posições, a gente encontra ali no mercado, principalmente de emissões bancárias, emissões acima de 15%, 15,5%, entendemos que são oportunidades muito interessantes para a gente tentar crescer o capital com o menor risco possível. A gente tem ainda aplicado bastante em Tesouro IPCA 2040 e 2050, dependendo da duration da carteira do cliente. A gente tem olhado mais para a Bolsa agora, né, esse recente crescimento do mês de março, esse pequeno rally que tivemos no mês de março, a gente vê que existe já um pouco mais de aptidão para o investidor a um pouco de risco e estamos aí, né, sempre olhando a melhor opção quanto a risco e retorno do portfólio que estamos fazendo a alocação. Eu estou à disposição para conversarmos, falarmos de estratégia e olharmos os portfólios. Espero que o mês de abril seja um mês muito favorável aos nossos investimentos. Grande abraço, até logo.